Eu poderia listar mais de 10 erros aqui, mas a gente não tem tempo suficiente, né? Então eu vou listar para vocês 5. Os 5 mais importantes, mais comuns e que eu sempre tenho que ficar batendo na mesma tecla com os meus alunos, tá? Porque essas são as maiores dúvidas e são dessas dúvidas que a gente acaba trazendo mais informações para vocês, porque a dúvida de um sempre é a dúvida dos outros. Qual é o primeiro erro que o cirurgião dentista comete ao fazer um tratamento de clareamento dental? Alguém imagina qual é esse primeiro erro? Que assim, eu vejo isso muito, mas muito mesmo. Esse erro, para vocês terem uma ideia, é erro que vai interferir na sua comunicação com o paciente, tá? Vai interferir na escolha do tratamento e também no decorrer do tratamento dele. Vai interferir para você vender o clareamento, depois a gente vai conversar sobre isso, porque a gente não pode ser hipócrita, né? A gente está aqui adquirindo conhecimento, adquirindo equipamentos, porque a gente quer faturar mais com clareamento dental, certo? E não tem erro nenhum aí, não tem problema nenhum nisso, porque todos nós somos profissionais da área da saúde e o nosso objetivo sempre é levar o melhor para o nosso paciente, né? Paola, prometer resultados? Calma, que eu vou chegar aí. Espera aí. O primeiro erro, gente, é não fazer fotos. Por incrível que pareça. E não fazer fotos, prestem atenção, é não fazer um bom protocolo fotográfico. Sério. Tem muitas pessoas que têm dúvida de como realizar um bom protocolo fotográfico. E dentro desse protocolo fotográfico, a gente está conversando sobre erros que podem acarretar até em alguns problemas judiciais para o dentista, porque as fotos fazem parte da documentação legal do consultório. E aí, dentro desse protocolo fotográfico, eu preciso ter algumas autorizações de uso de imagem, algumas autorizações para eu poder publicar no Instagram, para eu poder até mostrar para outras pessoas, né? Então, o primeiro erro no clareamento dental que o cirurgião dentista comete é não fazer um bom protocolo fotográfico. E aí vocês podem me falar, mas Isa, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho um celular de última geração, como que eu vou fazer essa foto? O que eu posso falar para vocês? Hoje a gente tem várias ferramentas que conseguem melhorar a qualidade da imagem, tá? Melhorar a qualidade da foto. Uma delas é a utilização do flash circular. Depois eu vou deixar nos stories para vocês qual é o flash que eu uso no consultório. Não é esse ring light grandão que a gente usa para fazer live, que a gente usa para harmonização. É o menor, que ele é compatível com dentes, tá? Porque eu vou pegar só essa região aqui, é o que me interessa. Então ele é menor, ele é mais fácil de transportar, é mais em conta e ele vai melhorar em muito a qualidade da minha imagem. Todos os casos, todos os meus casos que vocês verem foto, aqui tanto nos stories quanto no feed, foram feitos com uma câmera. Eu tenho um iPhone XR, tá? Para quem quiser saber, porque eu também recebo muito essa pergunta. Foram feitas com a câmera do meu iPhone e o flash circular. Ah, Isa, mas o flash distorce a imagem. Tem muita gente que fala, o flash ele vai clarear mais o dente. Não é isso. O uso do flash é fundamental para você evidenciar mancha, porque muitas manchas não vão ser visíveis aos nossos olhos logo de cara, né? E também a gente não vai conseguir visualizar aquela cor dos dentes de uma forma uniforme ali, conseguir ter uma boa visualização se a câmera do celular não estiver bem ajustada e se a sua iluminação do consultório não for tão boa, porque a iluminação é uma coisa que varia muito. Para vocês terem uma noção, lá na clínica, a nossa iluminação é a luz de LED, tá? E a gente não tem janela, a gente não tem luz natural ali dentro da clínica. Então a minha iluminação vai ser diferente e a minha iluminação da cadeira também é LED, tá? E é mais puxada pro azul. Mas tem colegas que têm uma luz mais puxada para laranja, para o amarelo. Tem colegas que têm uma boa luz natural no consultório. Tudo isso vai interferir na qualidade da imagem do seu protocolo fotográfico, tá? Então a utilização do flash é imprescindível para que a gente consiga até visualizar trincas, erosão de esmalte, tá? Então tudo isso vai melhorar a sua visualização com esse flash circular. E outro ponto,
Oi, Dri! A gente vai conversar sobre isso. Tem algumas lives, inclusive ontem eu fiz uma live no perfil da Laser Smile falando sobre mecanismos de ação da luz violeta e tá salva lá no perfil deles no IGTV. A gente conversa muito sobre protocolos, tem outras lives lá que a gente fala sobre diagnóstico de mancha, vale a pena ir conferir lá e assistir, porque ela tá salva, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre os 5 erros mais comuns no clareamento dental. E o primeiro é não realizar um bom protocolo fotográfico. E outra coisa em relação ao protocolo fotográfico. Vocês precisam ter um padrão de foto. Até porque o ideal é que você faça uma foto antes de começar o procedimento e uma foto ao final do tratamento, certo? E essa foto, tanto a primeira quanto a segunda, elas têm que estar exatamente no mesmo padrão, na mesma angulação, certinha, com a mesma luz, para que não tenha interferência. Não adianta o paciente estar sorrindo assim de lado, na primeira, e a última está sorrindo de frente, né? Não vai conseguir comparar da mesma forma. E uma coisa que acontece muito, os dentistas postam fotos de antes e depois com o afastador. Qual é a minha opinião sobre isso e o que eu sinto dos pacientes, tá? Foto com o afastador, até para foto antes, tudo bem. Mas o paciente ele não gosta de afastador. Ele não gosta de ver fotos de afastadores labiais, por mais que isso pareça rotina pra gente. Eles se impressionam, eles imaginam que aquilo vai ser algo desconfortável para eles, né? Então, é sempre ideal que você faça uma sequência de fotos depois finais ou até antes do paciente sorrindo sem afastador, porque essas fotos dele sorrindo você vai utilizar na divulgação do seu trabalho. Por isso que a imagem tem que ser uma imagem de boa qualidade, tá? Boa qualidade, muito nítida, que como eu falei, não precisa utilizar câmeras profissionais. Utilizem esse flash circular que é menor, que eu vou deixar foto para vocês nos stories. Fiquem tranquilos, vou postar também lá no grupo do Telegram, tá? Para quem tiver dúvida. Então, o ideal é que você utilize mesmo a câmera do seu celular, mas outras coisas para ajudar a melhorar a qualidade dessa imagem e que você siga um padrão, tá? Sempre a mesma posição, a mesma angulação e uma imagem de boa qualidade. Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? É meio clichê falar sobre isso, mas você ter uma boa foto, isso vende seu tratamento, isso mostra a realidade dele, mostra como ele realmente é. Não vai ser aquela foto ruinzinha, que tá uma qualidade mais baixa, uma iluminação mais ruim, né? Vai ficar até um feed aqui no Instagram com uma padronagem bem bonita. Então, faça um bom protocolo fotográfico, certo? Esse é o primeiro erro que o cirurgião dentista comete, não realizar um bom protocolo fotográfico. Segundo, deixar o paciente escolher o tratamento. Esse é o segundo erro mais comum, porque o seu paciente ele vai chegar no consultório, ele vê a sua propaganda no Instagram, ele tem um amigo que indicou, e ele vai falar assim, bom, a doutora Isa ela faz clareamento com luz violeta, né? Então eu vou lá no consultório porque eu quero fazer clareamento com luz violeta. Tudo bem, a gente entende qual é a vontade do nosso paciente, mas é ele que vai escolher a técnica? Não, quem vai escolher a técnica é você. Você vai analisar o perfil daquele paciente, você vai analisar o tipo de mancha que ele tem e quem vai escolher a técnica é você, certo? Não é o seu paciente. Por quê? O paciente às vezes ele vem com a ideia de um clareamento caseiro, tá? Esses 5 erros que eu vou listar aqui para vocês são extremamente comuns, independente de qual técnica de clareamento a gente está conversando, tá? Então, o seu paciente, ele vai chegar e vai falar assim, Isa, eu quero fazer um clareamento caseiro. Mas clareamento caseiro eu posso fazer em todos os tipos de mancha? Eu posso fazer em todos os tipos de dente? Não, eu não posso. Eu tenho um perfil específico de paciente que eu posso realizar o clareamento caseiro. Então, esse segundo erro, que é muito comum, é você não pode deixar o paciente escolher o tratamento. Você pode sim dar várias opções para ele, conversar com ele sobre isso. Os termos, tá? Os termos de uso de imagem vocês encontram no site do CFO, um termo básico, tá? Que você vai precisar preencher com seus dados e tudo mais. Eu uso um sistema no consultório que é o Xdental. Esse sistema a gente trabalha com prontuário digital e tudo, e dentro dele já tem os termos. Mas o que eu recomendo para vocês? Recomendo que vocês procurem um cirurgião dentista, especialista em odontologia legal, e se vocês precisarem, me manda um direct que eu mando para vocês o contato de uma cirurgiã dentista que eu conheço, que é especialista em odonto legal e foi quem realizou as documentações para mim.
as documentações no consultório. E tem um valor muito acessível, tá, gente? Ela manda um pendrive para vocês com todos os termos ali já atualizados, com o seu nome, com o seu endereço, com todas as informações, e para o paciente só assinar, tá? Então tem termo de uso da foto para o paciente, para a gente divulgar nas redes sociais, tem termo de uso de imagem para a gente poder divulgar em aula, tem termo de uso de imagem para a gente divulgar, por exemplo, em lives, divulgar em outros tipos de congresso. Então tem várias coisas, tá? O termo e o que vocês também precisam saber. Quais são as informações que tem que conter ali na imagem, tá? Para você poder publicar. Tem no meu perfil uma live salva com a doutora Rafaela Garmes, que é essa profissional especialista em odonto legal, tá? E ela fala sobre isso, sobre o que a gente pode postar, o que não pode, como deve ser postado e sobre os termos. Mas eu vou deixar para vocês um stories falando sobre isso também, certo? Então, o segundo motivo, o segundo erro. O segundo erro é deixar o seu paciente escolher o tratamento, tá? Então, quem decide o tratamento, primeiro, é o cirurgião dentista e em conjunto com o seu paciente, sempre ouvindo qual é a expectativa dele, se ele já realizou outros tratamentos, analisando o tipo de mancha que ele tem. A partir daí, você vai conseguir escolher com ele, dar opções sobre qual é o melhor tratamento. Mas você não pode deixar que o paciente imponha o tratamento que ele quer fazer. E que ele chegue na sua cadeira e fale assim: ah, Isa, então eu quero fazer o clareamento caseiro. Ele tem perfil para isso? Ele tem um tipo de mancha que é compatível com o clareamento caseiro? Ele tem uma rotina, como é a rotina dele de consumo, de pigmentação, qual que é a escova que ele usa, a pasta, tudo isso tem que ser conversado. E você precisa passar as opções para ele. Por isso que você tem que estar muito embasado naquilo que você vai falar, certo? O terceiro erro, gente, é muito comum, muito comum. Em todas as aulas é a maior dúvida, a gente faz nos cursos presenciais hands-on sobre isso. Nos cursos online tem um vídeo só demonstrando isso, que vocês podem ver, rever, salvar, tá? Que é não fazer uma boa barreira gengival. Sério, a barreira gengival é uma coisa que muita gente menospreza. E muita gente não tem habilidade manual para fazer a barreira gengival da forma correta. E eu super entendo, porque se você não faz clareamento na mesma frequência que eu faço, você não vai conseguir, vai demorar para ter uma mão ali para você conseguir fazer uma boa barreira. Mas barreira é questão de treino, tá? Vocês precisam treinar. Treinem, comprem uma barreira de uma marca X. Sabe aquela barreira que está quase vencendo? No site da Cremer vocês acham produtos que estão perto da data de vencimento. É ótimo para você pegar e um modelo de gesso e você ir treinando barreira gengival. Pelo menos para te dar firmeza na mão, para você poder fazer o contorno, tá? Treine barreira gengival. Por que ela é o terceiro maior erro no clareamento dental? Porque o cirurgião dentista, se não fizer uma boa barreira, primeiro, ele vai causar sensibilidade. Sim, ele vai causar sensibilidade nos dentes. Segundo, ele vai causar uma necrose superficial daquela gengiva e ele pode levar a inflamações, a retrações gengivais e também uma sensibilidade naquele tecido. O clareamento, em vez de ser uma experiência boa, vai acabar sendo uma experiência de tortura. E como eu recebo pacientes com essa reclamação, tá? Então, não saber fazer uma boa barreira gengival, você precisa treinar. Ah, Isa, mas eu não tenho prática. Treine. Você não saiu da faculdade expert em barreira gengival, mas você vai treinar, porque o seu objetivo, se você está aqui assistindo minha live hoje, eu tenho certeza que o seu objetivo é aumentar a quantidade de clareamentos dentais que você faz no consultório, né? Tenho certeza disso. Então, para você conseguir aumentar e fazer o clareamento da melhor forma, você precisa começar desde o início, desde o começo, com um bom protocolo fotográfico, com a escolha do tratamento que mais se adequa para aquele paciente e de uma barreira gengival perfeita. A barreira gengival não pode ter erro, tá? Não tem que ser meia boca. Ela tem que ser uma barreira muito bem feita, certo? Quarto erro mais cometido pelo cirurgião dentista no clareamento dental: a concentração do peróxido. Quem assistiu a live ontem no perfil da Laser Smile pôde ouvir sobre isso, que a gente bateu muito nessa tecla. Escolher uma alta concentração de gel clareador, independente da técnica que você for trabalhar, é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Por quê? Se o seu paciente tiver uma predisposição a manchas brancas, sabe o que você vai ocasionar? Além de uma senhora sensibilidade,
né, que você vai causar mesmo utilizando luz violeta, tá, gente? Se você utilizar um peróxido em alta concentração, você vai causar uma sensibilidade no seu paciente. Você pode evidenciar mais manchas, causar manchas brancas. E aí, para corrigir tudo isso, dá o dobro de trabalho. Você vai gastar o dobro, porque você vai gastar o dobro de tempo de cadeira. E para nós, tempo de cadeira custa e custa muito. Então, você não pode cometer esse erro, que é um erro que as pessoas pensam assim, ó. O cirurgião dentista, ele julga muito o paciente que vai fazer clareamento caseiro, que ele lota a moldeira ali de gel para poder clarear mais rápido. Mas o que o dentista faz? Bom, eu vou lá na Dental, eu vou comprar um gel clareador com a maior concentração, né? Um gel ali, um peróxido de hidrogênio a 37%, e eu já vou colocar naquele meu paciente, que eu vou fazer um clareamento hoje, então eu já vou colocar nele, porque aí vai deixar muito branco, vai clarear rápido. Parem com isso, tá? Não façam isso. Não coloquem um gel clareador de alta concentração na primeira ou na segunda consulta. Não façam isso, por favor. Guardem isso que nem um mantra para vocês, tá? Sempre comece do pouco, do baixa concentração. Então, se você for fazer um clareamento caseiro, você vai começar com uma baixa concentração. Todos os meus casos, gente, de clareamento caseiro, eu uso peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio de 6 a 10%. São raríssimos os casos que eu uso 16 e eu nunca uso 22, tá? Nunca. Porque eu já testei até em mim e 22% de peróxido, seja hidrogênio ou carbamida, é insuportável e causa manchas que eu mesma fiz no meu dente quando eu fiz clareamento caseiro e testei essa alta concentração. Então, não façam. Tudo que eu tô falando aqui para vocês é baseado em ciência, é baseado em pesquisa, tá? Nada de achismo, a gente não trabalha com achismo da odontologia. Então, existem pesquisas, muitas delas falam, comece com uma baixa concentração, não há necessidade de você colocar um gel clareador com uma concentração muito alta, tá? Fixem isso na cabeça de vocês. Um exemplo, então, para clareamento caseiro, você pode usar de 6 a 10%. Para clareamento de consultório, é mais difícil você encontrar uma concentração menor que 35%, tá? Por isso que no consultório eu gosto de fazer a técnica híbrida com luz violeta, porque eu uso peróxido de hidrogênio a 15%. E todos os resultados que vocês veem no meu perfil sempre é o peróxido de baixa concentração com a luz violeta associado. Então a maioria é técnica híbrida. E quando for clareamento caseiro, vocês podem ter a certeza que é um gel de baixa concentração, certo? Então esse é o quarto erro mais cometido pelo cirurgião dentista. Agora o quinto e último erro. Vocês imaginam qual é esse quinto e último erro? Bom, tem muita gente que fala, nossa Isa, mas como você consegue fazer tanto clareamento? Eu quero fazer muito clareamento. Como que eu vendo isso para o meu paciente? Eu não tenho confiança para poder trabalhar com clareamento, eu não sei vender. O quinto erro é não saber vender o clareamento dental. E por que não saber vender? Tá? Porque você não conhece a diferença entre todas essas técnicas, certo? Você precisa mostrar para o seu paciente a diferença de cada técnica, o seu diferencial, como que você trabalha para você poder vender. Se você não sabe, você não vai conseguir vender e convencer aquele paciente. E para você saber tudo isso, você tem que ter embasamento científico. De novo eu vou falar, nada de achismo, certo? Então, seu paciente pergunta assim para você, doutora, qual que é a diferença então do clareamento caseiro para o clareamento de consultório? Aí você fala, é porque um você faz em casa e o outro no consultório. Não, não é essa a diferença. Existem várias coisas que levam a essa diferença entre essas duas técnicas. E você precisa saber explicar para o seu paciente. Ai, doutora, meu dente está amarelo assim porque eu tomo muito café? Aí você vai falar, não, com certeza. Você está falando isso baseado em quê? Né? Se você assistiu minha live de alimentos com corantes versus clareamento dental, você já sabe o que você tem que falar. Mas se você não assistiu, você está vendendo isso baseado em quê? Né? E se você fala para o paciente deixar de consumir corante ainda durante a técnica de clareamento dental ou depois, você já está perdendo seu paciente aí, tá? Porque não precisa deixar de consumir corante. E isso precisa ser falado aos quatro ventos.
Entendem? Porque desde 2013 a gente tem pesquisas que comprovam, e pesquisas fortíssimas, revisões de literatura enormes, e ainda as pessoas continuam falando para o paciente parar de tomar café durante o clareamento, porque tem insegurança na técnica que está realizando. Vocês entendem? Porque não tem o conhecimento profundo do clareamento, menosprezam o clareamento dental, né? Então acaba seguindo aquela receita de bolo e fala assim para o paciente: o clareamento não chegou no tom que você queria porque você está tomando muito açaí, está consumindo muito molho de tomate. Para, gente, não tem nada a ver. Tem comprovação científica que mostra que o paciente pode sim consumir corante durante e após o clareamento, tá? Então, fiquem sempre atentos ao que a ciência nos mostra. Por isso que você precisa estar apto a responder essas dúvidas do paciente. Não dê tiro no pé, tá? Não dê tiro no pé. Outra coisa, você precisa saber como é que funciona, um exemplo, a técnica de clareamento com luz violeta. Qual que é a diferença da luz violeta para o fotopolimerizador? Porque seu paciente muitas vezes vai vir no consultório e vai falar: doutora, pelo amor de Deus, eu fiz um clareamento a laser no consultório que eu não aguentei nem 5 minutos. Só fiz a primeira sessão, mas a sua luz tem uma cor igual? Por que você está falando que seu método é diferente? A cor do fotopolimerizador e do equipamento de luz violeta parece que é idêntica. Então aí está o quinto erro. Você tem que saber muito bem, você tem que dominar não só prática, mas você tem que dominar toda a teoria daquilo que você está oferecendo para o paciente, para você mostrar confiança para ele, sanar todas as dúvidas dele, porque ao meu ver é obrigação do cirurgião dentista, se você está fazendo um tratamento, se você está vendendo um tratamento, você tem que conhecer todas as vertentes dele, todos os lados positivos, todos os lados negativos, o que é restrição, o que não é, como que deve ser feito o controle disso, se tem manutenção, se não tem, como que é o mecanismo de ação. Se você não sabe, é por isso que o clareamento não está sendo lucrativo no seu consultório, tá? É exatamente essa a chave. Você precisa saber para você poder vender. E quanto mais você executar técnicas de qualidade, alcançando o objetivo do seu paciente, tirando as dúvidas, explicando, vocês vão ver como o seu paciente vai ter muita confiança em fazer o tratamento com você, porque ele vai falar: essa pessoa manja, ela sabe do que ela está falando, né? Você quer matar o cirurgião dentista quando alguém pergunta e você não sabe responder. Aí falta conhecimento, e esse é o quinto maior erro, tá? Como a Paola comentou, e você prometer resultado para o paciente? Exatamente quando você não domina a técnica e você não domina toda a teoria das técnicas de clareamento dental, você já está errando. Ainda prometer cor final para o paciente, ainda prometer tom para o paciente, clarear na primeira sessão. Gente, não façam isso, não façam isso. Quem tem um bom conhecimento científico, quem tem um bom conhecimento teórico e prático com clareamento dental, sabe muito bem que não clareia na primeira sessão e que você não pode prometer um determinado tom para o paciente, porque isso vai variar de acordo com a espessura de esmalte, dentina, tamanho de molécula de pigmento e outras várias milhões de coisas, certo? Então não vão cometer esse erro. Então, recapitulando aqui para vocês. Primeiro erro, não fazer fotos de qualidade, não ter um protocolo fotográfico. E esse erro do protocolo fotográfico, ele vai entrar também em não saber vender, porque você não vai ter um portfólio para mostrar para o seu paciente, você não vai ter uma foto de qualidade para postar na rede social. Se você não posta seus casos na rede social, se você não informa o seu paciente, gente, você está um passo para trás. Hoje, quem não trabalha com rede social está para trás, ainda mais depois da pandemia, não é? Depois da pandemia, o número de pessoas que aderiram às plataformas, ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, bombou, aumentou muito. E se você não está nessas plataformas, você já está atrás. Então, a foto, que é o primeiro erro, não fazer uma foto de qualidade, ela vai sim interferir no seu portfólio, no que você vai mostrar para o seu paciente e também no planejamento do caso, certo? Segundo erro, recapitulando, deixar o paciente escolher a técnica. Quem escolhe é o dentista, não é o paciente. Pode ser o paciente em conjunto com o dentista, mas isso tem que ser uma troca de informações e você precisa dar várias opções para ele, tá? Não simplesmente acatar o que ele chegou e falou para você, certo? O terceiro erro é não fazer uma boa barreira gengival, como eu expliquei para vocês. O quarto erro é tão perigoso quanto não saber fazer uma boa barreira, é utilizar um gel com alta concentração, né, logo de cara. Esse é um erro também que, como eu falei para vocês, a questão da mancha vai gritar, vai ser absurda. E o quinto erro é não saber vender o clareamento dental.
Estela, Isa, e sobre o cigarro? Sobre o cigarro, Estela, tem até uma live, né, que eu fiz falando sobre isso. Pacientes fumantes podem fazer clareamento dental? Podem fazer clareamento dental com luz violeta, tá? Pacientes fumantes não podem fazer outra técnica de clareamento se não for a luz violeta. E sempre, o que vocês vão precisar fazer? Sempre faça uma profilaxia antes. Explique para o paciente fumante que ele tem dois tipos de manchas que são as mais comuns, que são as manchas extrínsecas e as manchas intrínsecas. As extrínsecas são aquelas manchas recém-aderidas no esmalte, tá? Pelo uso do cigarro mesmo ali no dia a dia, ele vai deixando, a química do cigarro, ele vai deixando o esmalte mais poroso. Então, o paciente fumante, ele vai ter de 3 a 4 vezes mais absorção de corante do que uma pessoa não fumante. Então, você vai ter mancha externa, que é extrínseca, e mancha interna, que é intrínseca. A extrínseca, você vai conseguir remover boa parte dela com uma boa profilaxia e um polimento, tá? E você vai, sim, corrigir a mancha intrínseca com clareamento com luz violeta. Mas é importantíssimo que você informe para o paciente que é fumante que ele precisa fazer profilaxias a cada 6 meses ou até menos, tá? Depende muito de cada perfil ali, para que ele não fique com aquelas manchas extrínsecas, porque senão aquelas manchas vão dar ilusão que o dente não está clareado, porque elas são mais superficiais, tá? E elas ficam mais visíveis. Mas pode fazer clareamento em paciente fumante desde que a técnica seja luz violeta. Wagner, pincel de 7,5 mais luz violeta é possível ter bons resultados? Você está falando do pincel da Laser Smile? Aquele pincel de 7,5%? Você consegue sim ter bons resultados, porque ele é peróxido de hidrogênio e ele tem uma concentração diferente, tá? Ele consegue aderir no esmalte, não vai ficar extravasando, que ele vai formar uma película ali na vestibular dos dentes. Você consegue um bom resultado, mas ele é peróxido de hidrogênio, tá? Não é carbamida. O ideal, sempre, entre o 7,5% e o de 15%, eu prefiro de 15%, tá? Porque hoje são raros os casos que o paciente tem uma molécula menos pesada, menos densa. Todo mundo consome muito corante hoje, então não tem como, né? Então o ideal é que vocês utilizem o peróxido de 15, mas pode sim utilizar o pincel, e se for usar o pincel não precisa fazer barreira gengival, tá bom? Mas eu amo dar o pincel para os pacientes no final do tratamento, tá? Porque também faz com que o clareamento dure mais tempo. No clareamento interno por borato tem que ser sistema pó e líquido? Não necessariamente, Geisa. Você tem várias opções hoje no mercado, até de produtos que já vem pronto. Mas o que a gente preza sempre? Um produto que já vem pronto, ele vai sofrer uma oxidação ali, por mais que você guarde ele da forma correta. E produtos clareadores, eles sempre devem ser guardados sobre refrigeração, tá? Não precisa ser congelado, não deve. Mas sempre lá no Instituto a gente tem um frigobarzinho que é exclusivo para materiais, e lá a gente vai colocar o clareador, tanto o interno quanto o externo, ele fica todo ali refrigerado, tá? Mas eu gosto mais do pó e líquido, do perborato pó e líquido da FGM, é o que eu mais gosto, tá? Porque ele vai durar mais tempo, você tem um melhor aproveitamento e um custo menor, e não sofre essa oxidação. Com o pincel precisa de barreira gengival? Não, não precisa de barreira gengival se for utilizar o pincel, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado, não vai extravasar isso para a gengiva, para o lábio. Ele tem uma consistência excelente, você passa lá na vestibular, camada fina, e pode aplicar a luz, pode mandar bala. Eu já fiz seu curso Expert em Clareamento Dental, mas não recordo ter visto sobre elementos com corantes. Onde posso ver sobre elementos corantes? Tem sim! Será que você pulou esse módulo? Tem sim sobre clareamentos em relação a produtos com corantes, é uma das coisas que a gente mais fala. Inclusive, se você assistiu às aulas online, é uma das coisas que a gente mais fica batendo na mesma tecla. Tem artigo, tem muita coisa. Depois manda uma mensagem lá para o suporte que as meninas vão te direcionar certinho para qual é o módulo que a gente fala sobre isso, vão te encaminhar os artigos, tá? Qual é a aula que a gente fala sobre isso, para que não tenha dúvidas, certo? Então, gente, preciso ir rápido aqui, porque da outra vez o Instagram me quicou aqui 5 minutos antes de terminar. Muito obrigada, Verônica. E eu tenho uma novidade para vocês, tá? Primeiro, o meu objetivo é sempre levar para vocês a marca do pincel é da Laser Smile, tá? Eles são os únicos que eu conheço que fabricam esse tipo de material. Então, o meu objetivo sempre foi levar informações para vocês de uma forma acessível, tá?
Então, o que nós pensamos? Essa live dos corantes está gravada? Não, não está gravada. Essa live ela teve um erro, a gente foi quicado, né? Então eu não consegui salvar essa live, mas tem artigo, tem tudo. Peraí, gente, senão vai acabar meu tempo aqui. Como saber, Márcio? Normalmente, o paciente que tem alergia a peróxido de hidrogênio, ele vai ter alergia a vários outros produtos, tanto produtos para pele, quanto produtos odontológicos, ele já sabe, porque alguma vez ele já foi submetido a algum produto, seja material de moldagem, seja lençol de borracha. Então, é bom que você pergunte para ele, investigue bastante, tá? E se você desconfiar, faça o teste. Coloque um único dente, aguarde o ciclo e veja como vai ser a resposta dele, tá? Isso é comum. Na técnica violeta sem clareador, eu nunca faço barreira? Então, se você for utilizar a técnica de luz violeta, somente luz, não precisa fazer barreira, tá? Não precisa. E vou contar para vocês que amanhã nós vamos abrir o carrinho para o lançamento da minha segunda turma do curso Expert em Clareamento Dental. Sim, depois de alguns meses, de muito tempo, já que vocês pediram, a gente vai lançar a segunda turma do curso Expert em Clareamento Dental. Ele é um curso 100% online, tá? Você consegue ter acesso na plataforma durante um ano. Então você consegue ver, rever, acessar todo o material de apoio. Você consegue fazer tudo durante um ano. Fora isso, o que nós fizemos? Algumas mudanças, tá? Algumas mudanças para esse próximo módulo. E fiquem tranquilos, o pessoal que teve o primeiro, que foi da primeira turma do primeiro curso, também vai ter acesso a essas novidades, tá? Quais são essas novidades? Nós temos um vídeo demonstrativo de clareamento com luz violeta, de aplicação de barreira, tudo isso em uma paciente, tá? Eu vou demonstrar para vocês o pincel, como que eu uso o pincel com a luz violeta. Tudo isso tem na nossa aula demonstrativa. Vai ter demonstrativa de confecção de placa de clareamento caseiro, porque isso também é uma dúvida muito grande, tá? Então, eu como tenho plastificadora no consultório, eu conto para vocês todos os segredos para confeccionar uma placa que vai ser efetiva e bem adaptada, tá? Outra coisa, nós agora vamos ter 3 aulas ao vivo para a turma. Por que 3 aulas ao vivo? Porque como eu falei para vocês, eu gosto de ter esse contato, tá? Eu gosto de ter esse contato com vocês, eu quero que vocês assistam às aulas e a gente possa discutir, tirar dúvidas, sempre ali juntos. Vão ter acesso a um material de apoio com mais de 60 slides, tá? 60 slides com todos os protocolos, com todas as dúvidas, vão ter acesso a vários artigos, inclusive a minha turma de clareamento, a primeira, foi lançada em março. Em abril, nós já tivemos vários artigos científicos que saíram falando sobre várias técnicas de clareamento, inclusive a luz violeta. Então, vocês já vão ter acesso a esses artigos. Outra coisa, o curso ele é 100% online, tá? Então, como eu falei, vocês têm todos esses acessos a esse material por um ano e você tem todo o nosso suporte. O suporte do curso, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para as meninas que elas passam para mim e sou eu quem responde. Então, sou eu que vou responder as dúvidas que você escrever na plataforma, as dúvidas que você encaminhar para o WhatsApp da Laser Smile, da Academia do Laser, tá? Então, vocês vão ter um contato direto comigo, certo? Então, o objetivo dessa turma é que a gente bombe de expert em clareamento dental, que todo mundo consiga, até o final do ano, vender os 400 que eu vendi de janeiro até agora, certo? Então, eu vou contar para vocês o meu segredo, vou explicar um pouquinho sobre a venda do clareamento dental para vocês faturarem até o final do ano e recuperarem a saúde financeira do consultório de nós que ficamos parados por um tempo por conta da pandemia, né? A gente tem que estar apto a acompanhar esse grande boom da estética que a gente teve agora, certo? Muito obrigada pela presença de vocês, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado